Qualquer mensagem que nos chegue da parte dos espíritos, através de qualquer médium bem-intencionado, deve nos servir de material para reflexão. Não concordo com os que falam que essas cartas ditas sejam apenas de consolação. Cada abordagem que esta ou aquela entidade espiritual nos faça da sua vida no além nos auxilia a um melhor entendimento daquilo que nos espera depois da morte. Aprendi muito com Emmanuel, com André Luiz, com o Dr. Bezerra, mas igualmente tenho aprendido com todos esses outros nossos irmãos desencarnados que, por nosso intermédio, escrevem aos seus familiares na Terra. Sair de Pedro Leopoldo, para mim, foi muito difícil. Espiritualmente, sempre estive vinculado ao Luiz Gonzaga. A vida de médium é complicada. Encontrei em Uberaba muitos amigos generosos, amo esta cidade, mas, falando sinceramente, em Pedro Leopoldo vivi os meus melhores dias. A coisa foi ficando difícil, o cerco dos inimigos da doutrina foi se apertando. Mas está tudo certo. Jesus não podia se demorar por muito tempo numa cidade logo, as trevas davam um jeito de colocar as autoridades contra ele. Ele pregou em fuga o Evangelho. Jesus passou os 3 anos de sua peregrinação sob o constante assédio das trevas. Houve uma época em que cheguei a pensar em sair de Uberaba, amigos me convidavam para morar em São Paulo, outros queriam que eu fosse para o Rio. Emmanuel me disse: Chico, para onde você for, a dificuldade irá atrás. Então, aguentei a barra e não me arrependo de estar em Uberaba até hoje. Esta cidade é maravilhosa. Com o passar do tempo, descobri que Pedro Leopoldo e Uberaba são 2 cidades irmãs. Pedro Leopoldo é minha mãe, Uberaba é como se fosse minha tia, mas uma tia muito querida. O meu pai era um homem muito severo, convivi pouco com ele, mas ele me marcou muito. Hoje, compreendo que tive o pai que precisava ter. Se eu tivesse tido moleza, não sei o que teria sido de mim. Não sou adepto da violência, mas aprendi que sem disciplina criança alguma vira gente. Tínhamos muito medo do meu pai. A gente andava miudinho. Médium que cresce sem dificuldade, sem luta, não se retempera para continuar na tarefa. Neste sentido, devo muito ao meu pai. Ele me combatia, mas, por outro lado, não me consentia a irresponsabilidade. Ele não ia ao centro, mas queria saber se eu tinha ido. Apenas nos seus últimos tempos é que houve uma maior aproximação entre nós. Ele não dizia, no entanto eu lia nos olhos dele o seu desejo de se desculpar comigo. Nunca tivemos a conversa que, com certeza, um dia ainda haveremos de ter. Cidália sempre me dizia: Chico, o seu pai é um homem honesto, não fique aborrecido com ele. Cidália, depois de minha mãe, sem dúvida é o espírito a quem mais devo, posso dizer que ela conseguiu me resgatar do abismo. Quando ela partiu, compreendi que a minha vida nunca mais seria a mesma. Naquele exato momento, eu tive que crescer e criar a minha própria reserva de forças para assumir os filhos dela com o meu pai. Depois de minha mãe e de Cidália, nunca mais tive aconchego de colo de mãe. Os espíritos me deram e me dão muito carinho, mas, com todo o meu respeito a eles, eu sinto muito a falta delas duas. Se eu puder, após a minha desencarnação, serão esses 2 espíritos que eu gostaria de reencontrar primeiro. Enquanto não encaminhei o último filho de Cidália, não me senti livre do compromisso. Quando o último se casou, pude, com maior liberdade, seguir o meu próprio caminho.
As meninas, minhas irmãs, haviam ficado muito pequenas. À noite, sentindo falta da mãe, elas se passavam para minha cama, dormiam agarradas em mim. Eu tinha que lhes contar histórias para que parassem de chorar, fazendo força para não chorar junto com elas. E os espíritos vinham, escreviam, confortavam o meu coração. Era o serviço, a casa, o centro, os meninos de Cidália, os amigos, o pessoal que começava a me procurar em Pedro Leopoldo. Não havia tempo para nada. A caridade sempre foi o meu lazer, visitar as famílias mais pobres na periferia, conversar com aquelas senhoras de pano muito alvo amarrado na cabeça, tomar café quente na caneca esmaltada. Ainda agora, sinto o cheiro do café da casa de Dona Chiquinha. Aquilo era uma vida de muita luta, mas era felicidade. Hoje, a coisa mudou muito, não sei se para melhor ou para pior. Às vezes, nos será possível auxiliar alguém apenas com silêncio. Há pessoas que, em nos procurando, estão procurando apenas quem se mostre disposto a ouvi-las falando aos nossos ouvidos. É como se estivessem falando aos ouvidos de Deus. Tinha eu 17 anos, em 1927, quando na noite de 8 de julho do referido ano, em uma reunião de preces, escutei, através de uma senhora presente, de Carmen Pena Perácio, já falecida, a recomendação de um amigo espiritual, aconselhando-me a tomar papel e lápis, a fim de escrever mediunicamente. Eu não possuía conhecimento algum do assunto em que estava entrando, mesmo porque ali comparecia acompanhando uma irmã doente que recorria aos passes curativos daquele círculo íntimo, formado por pessoas dignas e humildes, todas elas de meu conhecimento pessoal. Do ponto de vista espiritual, apesar de muito jovem, era fervoroso católico que se confessava e recebia a Sagrada Comunhão, desde 1917, aos 10 janeiros de idade. Ignorando se me achava transgredindo algum preceito da igreja, que eu considerava minha mãe espiritual, tomei o lápis que um amigo me estendera com algumas folhas de papel em branco em meu braço, qual se estivesse desligado do meu corpo, passou a escrever, sob os meus olhos cerrados, certa mensagem que nos exortava a trabalhar, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. A mensagem era constituída de 17 páginas e veio assinada por um mensageiro que se declarava um amigo espiritual, que somente conheceria depois. Nenhuma das pessoas presentes se interessou em conservar o comunicado, inclusive eu mesmo, pois nenhum de nós, os companheiros que formavam o círculo de orações, poderia prever que a tarefa de escrever mediunicamente se desdobraria para mim, através de vários decênios. No dia seguinte, após a missa da manhã, procurei o padre Sebastião Scarzelli, que era meu confessor e protetor, e contei-lhe o sucedido, pedindo-lhe que me aconselhasse quanto ao que me caberia fazer. Ele era um padre moço, creio que de origem italiana. O querido sacerdote, que muitas vezes fora o meu apoio nas dificuldades psicológicas e mediúnicas, que eu periodicamente atravessava, me falou com bondade que ele mesmo nunca lera livros espíritas, mas, se eu me sentia bem no círculo de preces a que comparecera, seria justo buscar a paz que me faltava. Já que o nome de Jesus presidia aquele grupo de pessoas honestas e ainda me afirmou que poderia frequentá-lo, mas lembrando a minha devoção a Nossa Senhora, pois ele acreditava que Nossa Mãe Santíssima intercederia em meu benefício em qualquer circunstância. Depois desse entendimento, não mais vi o padre Scarzelli, que fora removido para a cidade de Joinville, no estado de Santa Catarina, onde faleceu, há poucos anos, na condição de monsenhor e onde se pode ver a obra imensa de benemerência que realizou em favor da comunidade. Sem a presença daquele apóstolo do bem, dediquei-me ao grupo espírita, com a mesma fé com a qual comparecia às atividades católicas. Tudo seguia em ordem, quando na noite de 10 de julho referido, 2 dias depois de haver recebido a primeira mensagem, quando eu fazia as orações da noite, vi o meu quarto pobre se iluminar, de repente. As paredes refletiam a luz de um prateado lilás.
Eu estava de joelhos, conforme os meus hábitos católicos, e descerrei os olhos, tentando ver o que se passava. Vi, então, perto de mim uma senhora de admirável presença, que irradiava a luz que se espraiava pelo quarto. Tentei levantar-me para demonstrar-lhe respeito e cortesia, mas não consegui permanecer de pé e dobrei, involuntariamente, os joelhos diante dela. A dama iluminada fitou uma imagem de Nossa Senhora do Pilar que eu mantinha em meu quarto e, em seguida, falou em castelhano que eu compreendi, embora sabendo que eu ignorava o idioma, em que ela facilmente se expressava. Francisco, disse-me pausadamente, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, venho solicitar o seu auxílio em favor dos pobres, nossos irmãos. A emoção me possuía a alma toda, mas pude perguntar-lhe, embora as lágrimas que me cobriam o rosto, Senhora, quem sois vós? Ela me respondeu, você não se lembra agora de mim, no entanto eu sou Isabel, Isabel de Aragão. Eu não conhecia senhora alguma que tivesse este nome e estranhei o que ela dizia, entretanto, uma força interior me continha e calei qualquer comentário, em torno de minha ignorância. Mas o diálogo estava iniciando e indaguei, Senhora, sou pobre e nada tenho para dar. Que auxílio poderei prestar aos mais pobres do que o mesmo? Ela disse, você nos auxiliará a repartir pães com os necessitados. Clamei com pesar, Senhora, quase sempre não tenho pão para mim. Como poderei repartir pães com os outros? A dama sorriu e me esclareceu, chegará o tempo em que você disporá de recursos. Você vai escrever para as nossas gentes peninsulares e, trabalhando por Jesus, não poderá receber vantagem material alguma pelas páginas que você produzir, mas vamos providenciar para que os mensageiros do bem lhe tragam recursos para iniciar a tarefa. Confiemos na bondade do Senhor. Em seguida a estas palavras que anotei em 1927, a dama se afastou deixando o meu quarto em pleno escuro. Chorei sob emoção para mim inexplicável até o amanhecer do dia imediato. Não tinha mais o padre Scarzelli para consultar e notei que os meus novos companheiros não poderiam me auxiliar, porque eu não sabia o que vinha a ser a expressão gentes peninsulares ouvidas por mim. Quanto a estas duas palavras, nenhum deles conseguiu fornecer qualquer explicação. Sentindo-me a sós com a lembrança da inesquecível visão, passei a orar, todas as noites, pedindo a Nossa Senhora para que alguém me socorresse com as informações que eu julgava precisas. 2 semanas após a ocorrência, estando eu nas preces da noite, apareceu-me um senhor vestido em roupa branca que, por intuição, notei tratar-se de um sacerdote. Saudei-o com muito respeito e ele me respondeu com bondade, explicando-se, Irmão Francisco, fui no século XIV um dos confessores da Rainha Santa, Dona Isabel de Aragão, que se fez esposa do rei de Portugal, Dom Dinis. Ela desenvolveu elevadas iniciativas de beneficência e instrução nos 2 reinos que foram a Península, conhecida na Europa, e voltou ao mundo espiritual em 4 de julho de 1336. Desde então, ela protege todas as obras de caridade e educação na Espanha e Portugal. Foi ela que o visitou, há alguns dias, nas preces da noite, e prometeu-lhe assistência. Ela me recomenda dizer-lhe que não lhe faltarão recursos para a distribuição de pães com os necessitados. Meu nome em 1336 era Fernão Mendes. Confiemos em Jesus e trabalhemos na sementeira do bem. Eu não tive garganta livre para falar. O padre se retirou e, sentindo a premência do que desejava a nobre senhora, que eu não sabia ter sido, na terra, tão amada e tão ilustre rainha. No primeiro sábado que se seguiu às ocorrências que descrevo, fui com minha irmã Luísa, atualmente desencarnada, a uma ponte muito pobre, até hoje existente e reformada, na cidade de Pedro Leopoldo, Minas, onde nasci, conduzindo um pequeno cesto com 8 pães. Ali estavam refugiados alguns indigentes. Parti os pães, a fim de que cada um tivesse um pedaço, e assim foi iniciado o nosso serviço de assistência que perdura até hoje. Em Pedro Leopoldo, com alguns companheiros, fiz a distribuição de pães, de 1927 a 1958. Em janeiro de 1959, mudei-me para esta cidade de Uberaba, aqui chegando no dia 5 de janeiro de 1959.
Um grupo de amigos já nos esperava e promovemos a distribuição de pães numa vila da periferia uberabense. Essa distribuição semanal, aos sábados, permanece ativa até hoje. Moramos numa casa vizinha de 3 núcleos de favelados e a nossa distribuição de pães, atualmente, se eleva ao número de 1.500 por semana, divididos entre os necessitados das 3 favelas a que me referi. Quanto ao fenômeno da vida e da morte, posso dizer que me vejo, simbolicamente, na condição de um lagarto que conseguisse viver, durante longo tempo, e que, por isso, enxergou muitos lagartos companheiros se cadaverizarem na forma de casulos aparentemente secos e imóveis, a se transformarem, logo após, em borboletas que vencem alturas, surpreendendo-se com o belo fenômeno, sem possibilidades de explicá-lo. Não será a violência o resultado de nosso pretendido afastamento da fé religiosa, segundo o materialismo da inteligência deteriorada, que tenta convencer-nos de que não passamos de animais sadios ou doentes da civilização? A educação sexual é assunto a ser conduzido seriamente, no futuro, porque, no presente, em nosso âmbito pessoal, ignoramos onde estarão os professores para semelhante disciplina.